amigos, muito bom dia aí para todos, né? É um prazer aí ver a casa cheia e ver aí que não só o pessoal está interessado assim, no tema, como assim também contribuir, né, para as nossas obras ali. Então a gente fica assim, muito feliz. E hoje, se Deus quiser, já vamos fazer o almoço nas nossas instalações novas, né? E é sempre um motivo aí de alegria para todos nós. É obra, mas aí é uma obra que já dá para a gente fazer o almoço lá. Estamos muito felizes hoje. Na lasanha. Ela veio aqui não por causa dos sonhos, nem por causa da obra, mas ela devia estar deixando claro que o próximo é a lasanha. Tem para todos os gostos, não se preocupe ali. Então, amigos, então nós vamos começar o nosso painel, né? Como todo evento espírita, né? Nós vamos ler uma página e vamos fazer uma prece inicial e depois, então, começar a apresentação, né? Do Álvaro e minha, e a ideia vai ser a gente, pelo período da manhã, a gente conversar um pouco sobre as teorias, sobre uma introdução a sonhos. Aí a gente para o almoço e depois do almoço, aí sim, aí vamos para um pinga-fogo, para tentar tirar as dúvidas mais práticas, né, das pessoas, enquanto nós conseguimos, dentro das nossas dificuldades também de entendimento ali. Mas essa é a intenção. Então, vamos ler a página. Quem quer ler a página? Solange vai ler se achar o óculos. Não de letras, perante Jesus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse a si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Vamos então pensar em Jesus nesse momento.
pedindo-lhe o amparo, querido amigo. Aqui estamos mais uma vez nesse Porto Seguro que nos abriga. Tu bem sabes as intempéries de nossas vidas, as borrascas que nos assolam, nesse mar infindável do lá fora. Por isso te rogamos, Mestre, nesta manhã tão linda, aconchega-nos ao teu colo. Fazer com que possamos ficar aos teus pés ouvindo as tuas palavras, para que tu nos possa falar das interpretações dos nossos sonhos de vida, daquilo que sonhamos de felicidade para todos nós. Por isso te rogamos, Mestre, ampara-nos nesta manhã, dá-nos ouvidos de ouvir, para podermos escolher a boa parte contigo. Fica conosco agora e sempre. Queridos amigos, vamos começar então o nosso painel. Meu irmão Álvaro Crispino, por favor. Vamos botar umas cadeiras no chão. Podem passar à vontade, faz parte do jogo. Eu? Gente, bom dia. Bom dia. Muito bom ter de volta. Muito bom rever pessoas que a gente aprendeu a amar ao longo do tempo e encontrar outros que já estamos amando desde agora. E se eu estiver falando baixo aí, por favor, avisa que a gente aumenta o tom. Nós fizemos a seguinte estrutura do trabalho. Na primeira parte, nós vamos fazer uma varredura nos sonhos do Antigo e do Velho Testamento. E depois vamos retomar a discussão pela ótica espírita, a ótica psicológica dentro do possível, porque não é a nossa praia, a gente respeita os limites. Então me coube apresentar inicialmente o Novo e o Velho Testamento. Vamos fazer a nossa viagem. A primeira dificuldade que nós tivemos foi diferenciar nos textos do Velho Testamento o que são visões, sonhos, de visões e de visões à noite. Então, quando a gente faz a busca, são muitos livros, muitas traduções, a gente encontra a palavra sonho, a gente encontra visão, às vezes com a mesma função semântica de sonho, e a gente fala, então ele teve uma visão à noite. E aí, dificuldade de definir o que seja isso. Por exemplo, e como o sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Livro de Isaías. Então veja, e como o sonho e uma visão de noite. E aí nós fizemos uma escolha de caminhar na coleta, no levantamento e na discussão daquilo que está efetivamente classificado como sonho. Por isso a necessidade de fazer essa distinção desde antes. Outro exemplo. Antes Deus fala, e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Aí o profeta diz assim, isso é Jó. Deus fala, droga, ainda fala 2 vezes, e as pessoas não atentam para isso. Aquele pessoal daquela época era terrível. Aqui não tem mais isso, os espíritos falam uma vez só, em um dia que a gente vai, a gente realiza, a gente muda a vida, a gente dá nova direção. Só do olho, lembra do olho de mãe que fazia assim, e a gente controlava? Hoje os espíritos são assim, o espírito aparece para você, se materializa, olha para você, você já sabe tudo. Não precisa nem falar nada. E naquela época, Deus tinha que falar 2 vezes. Eu estou brincando assim para chamar a atenção da época em que esses textos foram produzidos. Então nós vamos ver várias vezes que Deus falou, e Deus disse ao profeta, e Deus apareceu ao grupo.
Naquela época, as manifestações espirituais, ou os fenômenos mediúnicos, medianímicos, eram atribuídos diretamente à figura de Deus. O Senhor falou a fulano. Com o tempo, com a evolução, até para o Novo Testamento já não vamos ter mais isso, e as discussões espíritas sobre esse fenômeno, nós entendemos que não se trata de Deus, mas daqueles espíritos em posições melhor colocadas na escala, que se manifestam, que dão orientações e que as pessoas acreditavam ser Deus. E tem uns negócios aqui que eu falei assim, nossa, Deus devia estar zangado naquele dia. Então vamos logo diferenciar isto. Né? Por mais que esteja escrito Deus e o Senhor, não estamos nos referindo à divindade. Perfeito? E mais, estamos tratando de um texto que foi interpretado pelas criaturas. Ele foi escrito a partir da emoção, a partir das vivências, e que teve uma sequência bastante numerosa de traduções, de replicações de textos, e assim vai. Tá? Então, olha o de Jó. Em sonho, ou em visão noturna, olha aqui o problema. Ou, é um ou outro, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Se adormecem na cama, seria sonho. Então, há uma dificuldade da gente definir uma coisa e outra. Então, o revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução. Só peguei um pedacinho para a gente discutir essa dificuldade. Legal? Aham ou aham? Aham ou aham? Aham. Então vamos adiante. Olha lá. Isso aqui é o nosso tema de hoje, olha lá. O Senhor fala por meio de sonhos. Primeiro livro de Samuel 28:6. E perguntou Saul, o rei, ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu. Olha como é. Perguntou o Senhor a Deus direto. Porém Deus direto não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim. Então o que é o Urim? Urim e Turim são jogos de pedras, em que os grandes sacerdotes podiam lançar mão, caso quisessem, somente eles, para, em manipulando as pedras, pudessem interpretar o que o Senhor queria dizer. Está gravando isso, Antônio? Tá. Sim. Gravando fica menos animado. Ou não. Menos animado, então eu ia até dar um exemplo, uma analogia, mas está gravando, não posso dar. Se não tivesse gravando, eu diria que a melhor analogia do Dias seria dizer que o Turim é que nem jogar búzio. O cara joga búzio assim e olha para os búzios e vê a interpretação dos céus. Né? Urim e Turim. Nem por profetas. Ele queria falar com Deus e Deus não falava por sonhos, não falava por Urim, nem falava por profetas. Este é o caso em que ele vai procurar a pitonisa de Endor. Ele vai ao templo de Delfos, procura a pitonisa que era proibido e diz assim: faz subir a mim o espírito de fulano. Aí ela diz assim: mas é proibido evocar os mortos. Aí ele tira o capuz: mas eu sou o rei. O rei pode. Então, esse é o caso. Mas veja que havia comunicações por sonhos. Está no livro. Deus fala aos homens por sonhos. Livro de Números é mais ou menos o livro responsável no Velho Testamento pelas estatísticas, pelo acompanhamento do crescimento dos povos. E diz: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com eles. Então, de novo, mostra que a manifestação espiritual por meio de sonhos era um fenômeno recorrente no Velho Testamento. Ainda não entrei nele, estou só mostrando que isso acontece. Né? Isso é o cover, né? O cover. O Senhor fala por sonhos, de novo. Jeremias, grande profeta.
O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, ele está dizendo que quando o profeta tem um sonho, e nesse sonho aparece uma revelação, uma informação divina, está falando de Deus diretamente, o profeta tem que contar, porque este sonho não é para o profeta. Quando isto acontece, isso é para a coletividade. Naquela época. Hoje a gente diz que a grande parte das comunicações mediúnicas precisam ser diferenciadas entre comunicações coletivas, comunicações para o grupo, comunicações individuais. Fazendo uma barriga, temos muitos problemas, porque comunicações individuais são publicadas e tomadas como comunicações coletivas. Então aquele texto, aquela psicografia lá do Chico é para aquele caso, para aquela pessoa, para aquela família. Aí a pessoa está tão sensibilizada que manda publicar aquele negócio. E aí você vê, mas há uma contradição, porque Emmanuel no livro tal diz, não chorem pela morte. E aí no livro diz assim, chorem. Porque para a pessoa especial ele está dizendo, chore para drenar o coração. Mas chore com dignidade, chore. Tem uma contradição, porque uma é uma mensagem escrita, preparada, indicada para o grande grupo. E o outro é para aquele caso específico. Então, há coisas que não devem sair do círculo familiar. Há outras coisas que não devem sair do círculo do grupo. E outras coisas que podem tomar asas e efetivamente se tornarem mensagens coletivas. Precisamos aprender a fazer essas distinções, fechei a barriga. Então, Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa frase é conhecida. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vai se preparando aí, Renata. Vai profetizar. Fala para ela que ela vai profetizar. Fala para eles aí que eles vão profetizar. Fala para os mães e os pais aí. Os vossos velhos terão sonhos. Isso eu não vou falar para ninguém. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então, de novo, o sonho aparecendo como uma indicação de que é um fenômeno natural, é um fenômeno que precisa ser visto com naturalidade. Os sonhos podem ser simbólicos. Aliás, são os mais comuns no Antigo Testamento. Aí a gente começa a ter alguma dificuldade. Vocês já devem ter ouvido falar da escada de Jacó. Escada de Jacó. A escada de Jacó foi um sonho. Um sonho simbólico. Está lá em Gênesis 28, 12 e 13. E sonhou. Eis aí uma escada posta na terra, cujo topo toca aos céus, e em que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então indica de quem vai ser a terra e a escada. Esses são quadros que falam de Jacó tendo sonho, está lá num determinado museu, e esse daqui um outro quadro, uma outra imagem da escada de Jacó, onde os anjos subiam e desciam, e Deus estava lá em cima, olhando lá de cima da escada, fazendo assim, lá, tudo bem embaixo, e os anjos subiam para lá e para cá. É um sonho simbólico. Grande parte dos sonhos do Velho Testamento são simbólicos. E qual é o problema disso? Os símbolos são decifrados de acordo com a sensibilidade e percepção de cada qual. Cada um pega aquele sonho e diz assim, eu acho isso, tá? É um achismo para todo lado. E a pessoa que sonhou, depois escolhe aquele que mais lhe agrade na interpretação, aquela interpretação que mais atende às suas expectativas, às suas necessidades. Aí o sonho dá errado, a pessoa diz assim, o sonho falhou. Não, o sonho não falhou. A interpretação do sonho é que não atendeu aos quesitos necessários. Não é à toa que ramos inteiros da psicologia trabalham com a psicologia simbólica. Tá? Então, não é à toa. Vamos. E
que os sonhos simbólicos precisam ser interpretados. Há especialistas para estas interpretações. Aqui o negócio começa a ficar quente. Então, se os sonhos eram simbólicos, as pessoas recebiam o sonho de Deus. Imagina, você acorda, Deus falou com você, com a imagem, e você diz assim: eu não sei o que Deus me falou. Olha que sensação de perda. Então havia pessoas que eram, de alguma forma, capacitados para fazer a interpretação dos sonhos. Era também uma profissão de alto risco. Porque se o rei não gostasse da sua interpretação, acabaram os seus problemas. Né? Então, vou apresentar alguns exemplos de sonhos simbólicos e exemplos daquelas pessoas da época que faziam as interpretações, para a gente saber o tamanho do nosso problema. Chegando, pois, Gideão, outra figura, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E esse cara dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, que eram os inimigos, e chegava até a tenda dos medianitas, e feriu a tenda dos medianitas, e caiu, e a transtornou a tenda de cima para baixo, e ficou caída. Então um pedaço de pão de cevada rodou, fez, foi lá no campo do inimigo, pegou a tenda do inimigo, bateu nela, pá, a tenda caiu. Vou passar a respeitar mais os pães de cevada. Toda vez que eu olhar para o pão de cevada, eu vou dizer: nossa, que poder desse pão. E respondeu o seu companheiro. Ele contou para o companheiro vai interpretar o sonho. Ele disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, que era o chefão, inimigo dos medianitas. Então Gideão, filho de Joás, varão israelita, Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. Então está dizendo assim: Gideão vai ganhar a guerra contra os medianitas. Estou sentindo que vocês estão curiosos. Vai lá em Juízes 7, 15, 16 e veja se Gideão ganhou realmente a guerra contra os medianitas. Eu sabia que vocês iam. Mas como o nosso tempo é curto, tivemos que fazer cortes educativos. Então vocês vão lá e vejam se depois me contem. Os sonhos simbólicos precisam de... Livro de Daniel, um grande profeta. Daniel era um grande profeta. O cara era danado. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o nome que a gente já conhece aí da história, Nabucodonosor teve sonhos. O rei teve sonhos. E seu espírito se perturbou. E passou-se-lhe o sono. E não dormia mais. Teve um sonho. Ficou perturbado. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus das terras dos povos mais antigos, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Aqui tem uma maldade. O rei chamou esse povo e disse assim: eu tive um sonho. Aí o povo disse assim: não é fácil. Mas vocês primeiro terão que dizer qual foi o sonho que eu tive. Aí eu olhei assim e falei assim: é bravo. E se não o fizerem? E conforme foram chamando os outros, não faziam. A concorrência foi diminuindo. Até que Daniel, sabendo disso, reuniu a equipe, o grupo dele lá, está lá no Velho Testamento, disse assim: o negócio está sério. O cara está mandando matar as pessoas, nós estamos na fila, está vendo a fila diminuir. Vai chegar a nossa hora que vão nos chamar, então acho melhor nós fazermos aqui alguma coisa. Aí Daniel reúne lá com os 2 ou 3 outros
oram ao Senhor, o Senhor fala para Daniel, Daniel chega lá, alô, senhor rei, vim interpretar seu sonho. Mas você sabe que se você não fizer, eu sei. Aí disse, você sonhou com isto, isto e isto. A interpretação é esta e esta. Acabou o problema, então todos vivos até hoje. Querem saber qual foi o sonho do rei? Daniel 2, 5, 6, 7. Logo depois ele escreve o sonho bonitinho, com o figurino, tá lá, pode ir lá, vai anotando aí. Esse é um caso legal. Vou tratar de um caso de interpretação de sonho, depois vamos tratar profundamente de um caso de sonho que se realiza, né, no nosso tempo. José do Egito, aliás, tem um filme José do Egito, tem uma novela, Tem novela? Já teve. Teve, já teve? O povo aqui vê novela? Eu joguei a isca para ver que Esse quadro de Peter Cornelius é José do Egito fazendo a interpretação. Então vamos conhecer um pouquinho de José do Egito. José, do Egito, era conhecido como sonhador mor. O cara não era só um sonhador. Era um sonhador mor. Dito pelo seu irmão. Está em Gênesis 37. E essa capacidade fez com que fosse invejado pelos irmãos e vendido como escravo. Era o último filho da família. E ele era um sonhador, ele conseguia sonhar, ele tinha sonhos proféticos, ele antecipava coisas. E os irmãos ficaram com inveja, ao ponto de venderem José. Tem uma parte pior aí, porque tentam matá-lo, aí o outro diz assim, não mata, não faz isso com ele, vai desperdício, não sei o quê. Aí simulam a morte dele para o pai, mas vendem como escravos para uma caravana. Então, ele é vendido. É levado como escravo para determinado lugar, e ele vai trabalhar na casa do capitão Mor, lá do Egito, onde havia uma cadeia Mor. Não era Mor, cadeia Mor. E aconteceu que foi preso nesta cadeia, na casa do capitão, o copeiro Mor, isso é de verdade, e o padeiro Mor, do faraó. Eu pensei, gente, eu sou um leitor Mor, que também estavam presos. Então, ele atendia aos presos. Ele era escravo na casa do capitão. Na casa do capitão havia um conjunto de celas, e para lá iam os prisioneiros de algum tipo. Mor. E aí, ambos tiveram sonhos. O copeiro e o padeiro. E aí, José estava lá, na hora de servir, viu que eles estavam com o espírito atribulado, como disse o rei, ficava atribulado, e disse, o que aconteceu com você? Eu tive um sonho, me conta seu sonho. Então, o copeiro Mor conta o sonho, e ele diz, isso significa isto. Vai acontecer isto. Parabéns. Você vai se dar bem. Aí foi a hora do padeiro Mor. Eu tive um sonho. Conte o seu sonho. Aí ele, isto significa isto. Você não tem tem segunda opinião para a interpretação. E aconteceu exatamente isso. O padeiro Mor retorna, consegue, é inocentado e volta às suas atividades, e o copeiro Mor é o segundo. Não, o copeiro volta, o padeiro é decapitado, porque não consegue provar a sua inocência daquilo que foi acusado. Obrigado. Aí, em 41, no Gênesis 41, José interpreta o sonho do faraó. Aí o faraó, está lá, o copeiro Mor volta a servir o faraó, e o faraó começa a ter sonhos. Ele tem sonhos de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e assim vai, aquela coisa toda. Todo mundo que viu a novela está dizendo, isso mesmo. Todo mundo viu a novela, eu não vi a novela. Aí, viu? Aí,
faraó está naquele dilema, o copeiro... e o José diz assim, José fala assim, me ajudem a sair daqui porque eu sou inocente. Fui vendido como escravo, aí conta a história dele. O copeiro diz assim, Senhor faraó, nas celas nos escravos do capitão, o capitão mor, interpreta sonhos. Vamos buscá-lo. Aí o faraó, legal, manda vir. Aí diz lá no Velho Testamento, cortaram o cabelo dele, plantaram, fizeram um banho de loja em José, e José foi falar com o faraó. E ele conta o sonho. Ele conta o sonho das vacas magras, das vacas gordas, o que acontece, e ele interpreta. José interpreta o sonho do faraó sobre 7 anos de fartura. Então, esta parte do seu sonho significa que nossas terras terão 7 anos de fartura. E os 7 anos de fome. Isto significa que após os 7 anos de fartura, teremos 7 anos de fome. E Deus nos disse isso para que nós nos preparássemos para os 7 anos de fome. Aí, ele disse assim, então temos que nos organizar. Pegou José e transforma José no governador do Egito, para que ele possa administrar as condições para enfrentar os 7 anos de fome, como efetivamente aconteceu, e efetivamente conseguiram passar pelos 7 anos de dificuldade por conta da administração e do cuidado de José. Aí depois... Obrigada. Você contou numa noite. Não, agora tem o pior, eu vou contar o pior. Aí os irmãos de José vão, na época da dificuldade, pedir aonde tinha comida. Aí o resto vocês veem depois. Só que eu falei. Estão anotando os deveres de casa? Senão vão ter pesadelo. Tá? Agora vamos discutir 2 casos. Um rapidinho e o mais longo, que é o que eu mais gosto. Esse é o mais longo. O caso de Salomão. Salomão ora ao Senhor. Está lá em 1ª Carta aos Reis 3:5. Salomão ora ao Senhor. Senhor, estou precisando de... Deus aparece para Salomão. E aí, Salomão, tudo bem? Tudo bem, eu adoro representar Deus. Eu me realizo. Quando eu falo assim na primeira pessoa de Deus, gente, eu me sinto muito bem. Então, eu disse para Salomão assim, aí, Salomão, tudo bem? Como vai você? Tudo certo? Por que você me chamou? Deus, estou com tantas questões. E o que você pede de mim? Aí você imagina, o cara encontra Deus e Deus diz assim, o que você quer? Diz aí. Aí Salomão diz assim, peço entendimento. Eu peço entendimento. Não é à toa que depois ele vira o Salomão que nós conhecemos, os provérbios, os salmos, essas coisas todas, vindo de uma alma que, estando com Deus, pediu a Deus que lhe desse entendimento. E você? Se Deus aparecesse assim, aê! E aí, tudo bem? O que você quer de mim? Aí ele disse, Senhor, 6 números bastam. Resolve meus problemas, Senhor, o resto está tudo bem. É por isso que Deus não aparece para nós. Sabendo das coisas, eu não vou lá porque é frio. Deus não tem. Mas apareceu para Salomão e Salomão disse, eu quero entender. Na sequência do livro, o que vem logo depois é Salomão resolve a questão das mães do único filho. Lembra disso? Da espada? Então, na sequência do caso, que vem logo, já dei a dica. Vão lá e vejam depois, lá, 1 Reis 3:6. Tá? Então, vou me deter um pouco mais em Elias. Elias foi, talvez, certamente, o maior profeta do Velho Testamento. O cara era um bicho. Fazia coisas de arrepiar. Né? E depois reencarna como João Batista. Está gravando as imagens também? Eu fiz assim, cara, você corta esse negócio lá depois.
Só depois. Após a morte dos sacerdotes de Baal, vocês lembram que João Batista teve aquela grande disputa sobre o poder dos deuses. Então era mais ou menos assim, meu Deus é melhor do que os seus. Ah, não é, não é. Parece criança brigando, né? Não é, o meu não é. Então vamos marcar um dia para nossos deuses disputarem quem é mais poderoso. Aí marcaram lá um dia, se encontraram lá em cima, né? E colocaram um altar de madeira, pedra, água e terra, que são os elementos. E o combinado era o seguinte: aquele Deus que destruir isto daqui será mais poderoso de todos. Combinado? Combinado. Aí começaram os sacerdotes, muitos sacerdotes de Baal, do Deus Baal, orando, não vou nem contar tudo. Nada acontecia. E aí Elias se cansou, acabou, agora sou eu. E diz a mitologia do Velho, cuidado com o que eu falo desses fatos. Diz a mitologia do Velho Testamento, a narrativa histórica, às vezes transformada, às vezes simbólica do Velho Testamento, que desceu do céu um raio, um fogo, que consumiu a madeira, a terra, a água e a água. Madeira, a terra, a pedra e a água. Então Deus ganhou. O Deus de Elias. E ele, não satisfeito, chamou a multidão, porque havia uma multidão, assim, todo mundo queria saber o que ia dar aquele negócio. Né? Chamou a multidão e disse assim: nosso Deus é o maior. Degolem os sacerdotes. E diz o Velho Testamento que o rio tornou-se vermelho de sangue dos sacerdotes de Baal. Daí a gente usar esse exemplo para dizer da expiação de João Batista, que era o precursor do Cristo. Gente, precursor do Cristo. O precursor do Cristo é um negócio assim, top de linha, que o precursor não pode falhar. O precursor é aquele que chega primeiro e organiza a casa para quem vem depois não perder tempo. Então, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Então, no grupo de espíritos envolvidos nas reencarnações, João Batista é o maior. Perfeito? Então, esse é o Batista. Aí, Jezabel manda um mensageiro a Elias depois, dizendo que ele seria morto. Ah, matou meus sacerdotes, pode fazer o testamento porque vai morrer. Ele, porém, vou ler porque esse caso é interessante, tá? Foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Pediu para si a morte. Orou: Senhor, eu quero morrer. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então, aqui ele começa a perceber o equívoco que cometeu com a morte dos sacerdotes de Baal. Quando Kardec fala em céu e inferno, do Código Penal da Vida Futura, os 3 estágios: arrependimento, expiação, reparação. Ele expia como João Batista, mas ele já se arrepende como Elias. Já é uma voz. Então comecem aí, façam a lista, comecem a se arrepender, para ganhar tempo aí nas coisas. Né? Isso. E deitou-se e dormiu. Então sonhou. Perfeito? E eis que então um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira, dormindo, estava um pão cozido às brasas e uma botija de água. E comeu. Bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. E disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus, onde as coisas aconteciam desde o tempo de Moisés. Então ele pediu: Senhor, olha, não sou melhor do que os homens. Estou arrependido pelo que eu fiz. Eu quero ir. O anjo aparece 2 vezes, materializa a comida, ele come, diz assim: come porque você vai andar até lá para que as coisas aconteçam. E aí ele foi. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, lá naquele lugar onde ele foi, para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael,
rei sobre a Síria. Então, era profeta, vai até a Síria, chama Azael e diz: tu és o rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nense, ungirás rei de Israel. Então vai procurar o cara e diz: você, por ordem de Deus, profeta naquela época tinha muito poder, é o rei de Israel. E aqui o mais interessante: e também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta ao teu lugar. Então Deus diz assim: está tudo encaminhado como você pediu, mas primeiro você unge o rei da Síria, depois você unge o rei de Israel em meu nome, depois você vai procurar Eliseu, que será o profeta em seu lugar. E a história de Eliseu é rica. Ele tem lá uma oração ao Senhor, que ele não pede entendimento, ele pede uma outra coisa que é o máximo. Aí já é segunda Reis. E há de ser que o que escapar da espada, olha Deus, o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Gente, os inimigos estavam lascados. Não podia ser Deus, né? Essa organização social, esse ajustamento das forças dos povos, não dá para ser Deus dizendo essas coisas, né? Não dá. Então, é assim que acontece com Elias. E ele faz exatamente isso. Ele vai procurar Eli, acha os dois, acha Eliseu, unge Eliseu e diz assim: o Senhor disse que tu serás meu seguidor. Vem comigo, torna-te meu discípulo. E eles vão. E chega numa determinada hora, essa eu vou dar o spoiler, e esse é bom. Quando Elias pega Eliseu, ele sai se despedindo dos grupos a que ele tinha ligação. Ele vai se despedindo. Até chegar um dia que ele diz assim: agora está na minha hora. Ele tem um manto, chamado manto do profeta. E ele sobe num carro que aparece, carro de fogo, e ele, no carro de fogo. Não me peçam para explicar, porque isso está na minha lista. Quando eu desencarnar, eu vou pedir uma entrevista para ele e dizer assim: agora você me explica aquele negócio, porque eu não consigo explicação. E aí o manto, diz o velho, que o manto rodou no vento e caiu sobre Eliseu, simbolicamente dizendo que ele era um Senhor. E Eliseu faz miséria, tem características anímicas, potências anímicas que são assim de cair o queixo. Feito? Os dois são dos mais potentes profetas daquela época, médios até a raiz dos cabelos, e anímicos também, não precisa do espírito. São capazes de fazer projetos anímicos. Eliseu, por exemplo, o cara chorava porque o martelo havia caído no rio do trabalho. Ele diz assim: vem a mim, martelo, martelo. Sobe assim e aparece. Se ele hoje estivesse aqui, ia naquelas fontes que tinham moedas, moedas, meu amigo, botava no bolso e vai. Então, como acontece no Novo Testamento? Muito diferente. Primeiro, que o Novo Testamento coloca sonhos em dois blocos. Um bloco em José, pai de Jesus, e um bloco ao final da crucificação. Não há sonhos registrados assim. Há visões. Paulo vê o jovem da Macedônia, o anjo aparece a Pedro quando ele está preso, o outro aparece não sei aonde, o outro aparece. São visões que mais se assemelham a evidências. Então, em Mateus, no capítulo 1, quando já está falando do nascimento de Jesus, e projetando ele, José, isto, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor. Veja que não é simbólico. Acabaram os sonhos simbólicos. Ele aparece, o anjo aparece e diz para José: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E essa é outra história aí, mas deixa eu ver, essa discussão é outra.
O fato ali que o anjo apareceu em sonho. O que ele quis dizer com isso e tal, é discussão para outro GF. Depois ele diz, e sendo divina a revelação avisados os 3 reis magos num sonho. Os 3 reis magos foram avisados em sonho. E aí seguiram na direção de onde Jesus nasceria. Né? Para que não voltassem, depois foram avisados para que não voltassem junto a Herodes. Na busca por Jesus, eles passam por Herodes, disseram assim, sabemos que o rei dos judeus nasceu. Viemos do Oriente para avisá-lo, para visitá-lo. Aí Herodes disse assim, epa, está chegando concorrência. Concorrência não pode. Né? E aí manda procurar Jesus. E tendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, de novo, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então o anjo aparece para José e diz assim, olha aí, né? Toma rumo, né? Que não dá certo. E depois, morto, porém, Herodes, eis que o anjo aparece de novo em sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, bem direto, bem objetivo, mas era José, né, gente? Quem podia ser pai de Jesus não podia ser um espírito vulgar. Né? Não podia ser vulgar. Aí estava muito simples. E aí, Mateus, deixa eu ver o que é aqui. Não olha não. Ah, tá. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em um lugar de Herodes, seu pai, José receou ir para lá. Mas, disse assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Mas, avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia onde Jesus cresce. Então, Mateus 1 e 2 é recheado de sonhos em que José é o protagonista. Né? E o último sonho está lá quando Jesus vai ser crucificado. E estando ele assentado no tribunal, Herodes não, Pilatos, sua mulher, de nome Cláudia Prócula, mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo. Pilatos, olha só, não se mete com Jesus. Não se mete com Jesus. Porque num sonho, muito sofri por causa dele. Então, ela percebe o que vai acontecer e sofre. E dizem os historiadores que Cláudia Próculo era uma pessoa que tinha sonhos recorrentes. Eu até achei uma coisa que eu não tinha achado antes, é por isso que eu achei, se não tinha achei. A mulher de Pilatos. É uma autobiografia, um estudo biográfico, baseado nascida com dom de premonição, diz a autora. Gente, diz a autora, tá? Não conheço a obra, está esgotada, mas a biógrafa diz, nascida com dom da premonição, Cláudia era atormentada por visões de guerra e morte desde a infância. Apesar de não poder interferir no curso da história, ela fez de tudo para evitar que um dos mais trágicos acontecimentos de todos os tempos, a crucificação de Jesus. Então esse é o elenco de acontecimentos passados rapidamente do Velho e do Novo Testamento. Bons sonhos. Que não seja agora. Que não seja agora. Nem depois do almoço. Obrigado, gente. Não, agora eu vou fazer as perguntas. Para o Álvaro poder responder depois. É a nossa parceria, eu falei para vocês. Tem uma fácil comigo, pergunta difícil com o Álvaro. Ele não estava aqui presente, mas eu já expliquei para o pessoal como é que as coisas funcionam aqui. Gente, deixa eu usar o quadro, não vou fazer projeção, e a ideia era a gente tentar colocar algumas coisas para facilitar as perguntas depois do almoço. Então a ideia era ter alguma teoria, foi isso que eu e o Álvaro convidamos, né? De fazer essa introdução mostrando que os sonhos sempre fizeram parte
da sociedade como um todo. Então, a religião sempre esteve associada aos sonhos, né? E agora vamos tentar, já no Espiritismo, tentar buscar um pouco mais de informação para poder balizar a nossa discussão aí à tarde. Primeiro, qual é a mesma diferença entre sono e sonhos? Sono e sonhos. Tem diferença? Qual é a diferença, então? O corpo está no sono e o espírito está no sonho. Excelente. O corpo precisa de repouso. O corpo precisa de descanso. Por que o corpo precisa de descanso? Por que o corpo precisa de descanso? Hein? Por que o corpo precisa descansar? Porque o físico é a matéria. Porque o corpo é material. E a matéria sofre um desgaste. Ela precisa de reposição. E ela tem um desgaste natural. E por ter um desgaste natural, nós precisamos repousar a matéria para que a matéria consiga se recuperar do desgaste que ela sofreu. Portanto, princípio material: matéria, desgaste, recuperação, sono. Espírito não precisa. Essa é a grande diferença. Esse é o princípio do nosso entendimento do que ocorre conosco à noite. O corpo precisa descansar, mas o espírito não descansa jamais. Por isso não paramos de pensar jamais. Ora, se o corpo está lá, paradão, quieta ou não, né? O pesadelo está lá se agitando, mas vamos supor que ele está tranquilo, o corpo está retão ali. E onde está o espírito? Essa é a questão dos sonhos. Então, a primeira coisa para a gente separar, Marcelo, você fala alguma coisa aqui, você já pode me corrigir aqui na hora. Já que eu olhei ali, já vi o Marcelo, já está mais tranquilo. Eu fiquei de costa. Eu fiquei de costa para envolver, não tem problema. Então é isso. Então, a primeira separação nossa é o sono dos sonhos. E a ciência começa a tentar estudar. Hoje a gente vê um monte de coisa de sono. A pessoa tem insônia. Então ela não tem o sono. Portanto, ela não consegue repousar. Portanto, ela acorda com aquela sensação. Carregou uma tonelada nas costas, porque não teve a recuperação material que ela precisa ter. E aí entram todas, né, as nossas ações para que a gente tenha um sono mais tranquilo. Né? Para quê? Para a gente poder se recuperar. Mas o corpo físico, não o espírito. E o espírito vai ter alguma vivência. Então a ciência começou a estudar o tal do REM, né? O REM, né? O que é o REM mesmo, pessoal? É um estado de sono profundo, né? Que as pessoas medem, né? Por causa do movimento do olho rápido, né? Que vem em inglês. Então, o olho começa a fazer uns movimentos rápidos e a ciência então detecta que ele entrou no estado REM. E no estado REM, o que é isso? E mais, ele ocorre em geral umas 2 horas depois de iniciar o sono. Este é o momento onde o espírito já começa a se desprender do corpo para ter a sua vivência. Não necessariamente conversando com outros, é o que a gente vai ver agora, mas começa a ter uma vivência espiritual, anímica ou relacional, mas ele começa a ter uma vivência. Então, o estado REM que a ciência vem descobrindo, né, e cada vez mais se aprofundando nesse estágio. Por quê? Porque a ciência demonstra que a pessoa dormindo, quando ela entra no estado REM, ela tem um eletroencefalograma igual do que a pessoa quando está acordada, o que é muito interessante. Então, imagina, em determinado momento da sua noite, você começa a ter um registro de algo que ocorre quando você está em vigília. Aí você, então, alguma coisa aconteceu diferente. Essa alguma coisa aconteceu diferente são os sonhos. E por que a gente... Todo mundo sonha? Sim ou não? Sim. Talvez. Todos sonham. Porém, nem todos se lembram. Então, essa é a primeira questão. Assim, nós temos uma vivência. Essa vivência, hoje, né, a ciência mostra que 25% do nosso tempo durante a noite, onde a gente está no sono, em média,
nós estamos nesse estado REM. Então teria uma vivência espiritual. Nessa vivência espiritual, aí vem o raio do problema. Por que eu não me lembro? Por que um lembra tudo e outro não lembra nada? Assim, você sonhou hoje? Não sei o que é isso. Sonho parece mais ou menos com o quê? Eu não me lembro de nada. E por que eu não me lembro de nada? Se eu tiver uma vivência espiritual, eu sou espírita. Vocês são espíritos. Nós somos espíritos. Mas nós esquecemos as nossas vivências do passado. Por que nós esquecemos? Qual o mecanismo do esquecimento? Misericórdia. Mas por que eu esqueci? Como que Deus fez com que eu esquecesse? Eu não sou espírito. O contato com a matéria me leva ao esquecimento. O processo da vivência espiritual é um processo de treinamento para a desencarnação. A gente desencarna todo dia. A gente sai do corpo. Quando eu saio do corpo, eu espírito. Se eu encontro com Deus, ou Álvaro, que são Simone, encontrei com Deus vai me dizer alguma coisa. E eu prestei muita atenção, porém, aí eu volto para o corpo. O que é o corpo mesmo? Matéria. E a matéria vai me levar ao esquecimento. O que ficou guardado no cérebro é matéria, não necessariamente é a mesma coisa que você está vivenciando como espírito. E a hora que você retornar, surge aquela guerra. O que vai ficar registrado no cérebro? Vai ficar registrado o que estava a última informação, ou vai ficar registrado o que você sonhou? Esse é o que você vivenciou. O que você vivenciou durante o teu sonho. E essa é a questão, a grande dificuldade nossa de guardar. Mas a gente não perde tudo. Alguns até perdem tudo, mas a maior parte da gente captura alguns fragmentos. Então o que ficou? Ficou alguns fragmentos. E mais, vocês acordam e fica assim, eu tive um sonho, foi aquele sonho, e aí você já começa a ficar ansioso para passar para o consciente a vivência, para colocar no cérebro a tua vivência. Porque a vivência começa a se esvair. Você começa a tentar segurar, mas ela está indo embora. Por que ela está indo embora? Porque você está retornando para o corpo. E o corpo está te influenciando. E a matéria começa o seu processo de esquecimento, mesmo processo da reencarnação. E aí você fica tentando guardar aquilo. E guarda fragmentos. Fragmentos de uma vivência. E agora surge o problema. Como é que eu junto esse filme? Guardei algumas fotos de um filme. Vivenciei um filme durante 2 horas. Guardei 10 fotos. Agora recompõe o filme. Como recompõe o filme? Com 10 fotos apenas. Guardei 1000 fotos. 1000 fotos já é melhor ter 1000 fotos. Talvez já dê para a gente conseguir ligar alguma coisa. E aí surge a interpretação dos sonhos. E aí é que o Álvaro falou, aí você vai lá para o especialista, me interpreta esse negócio daqui. E a pessoa vai tentar com aquelas fotos juntar alguma coisa. Ok. Vamos entrar agora nos nossos sonhos, né? Para a gente poder classificar. Eu gosto muito do livro, eu trouxe ele em 3 livros, né? Um deles, Mecanismo dos Sonhos. São vários, foram os primeiros 3 que eu peguei ali, né? Mecanismo dos Sonhos, da Ademar Faria Júnior. O Eurípides School, né, que eu sempre gosto muito, né? Sonhos realizam a alma. E ele pega também muita coisa de psicologia. Álvaro já fez esse preâmbulo, né? Nossa ideia é não entrar naquilo que a gente não conhece. Esse é o título do painel, é uma visão espírita do sono e dos sonhos. Então essa é a nossa proposta. Né? Vou citar algumas coisas aqui, mas também não temos essa pretensão. E o principal, que é o que eu queria mesmo trazer, é esse estudo da mediunidade, que Martins Peralta, como o título já diz, é um livro abrangente, fala de muitas coisas, livro casamento, eu gosto muito dele. E acabou que ele fala sobre sonhos. Martins Peralta é um grupo, né, de estudo. Né?
Ele fala sobre sonhos e eu vou usar essa classificação do Martins Peralva. Vou classificar os sonhos em 3 tipos, como fez Martins Peralva. E aí começa a nossa brincadeira, como é que a gente vai encaixar esses nossos sonhos nesses 3 tipos de sonhos. Então vamos aos 3 tipos. E eu vou mostrar o que seria cada um deles. Primeiro dos sonhos que Martins Peralva classifica de sonhos comuns. Então, o que são sonhos comuns? São sonhos relacionados ao nosso dia a dia. São apreensões que nós temos. Passei o dia preocupado com alguma coisa. Fui dormir. Por isso que eu falei, a vivência espiritual, não necessariamente relacional. Fui dormir. Não consegui, durante o dia inteiro, resolver aquele problema. Estou muito preocupado. Peguei e dormi. Qual é a expectativa que vocês têm? Continuar pensando. Não consegui resolver. Passei o dia inteiro pensando naquele negócio. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar pensando naquilo para ver se eu consigo achar a resposta. Observa que o meu dia influenciou o meu sono. E influenciou o meu sonho. O sono por quê? Porque se meu dia, se eu estou muito apreensivo, se eu estou muito agitado, eu vou ter dificuldades de me desprender e chegar no tal do REM. Vou ter dificuldades. E aí eu tenho insônia. Se eu tiver um dia a dia que me permita entrar nesse estado, então eu vou passar a ter uma vivência. Nessa vivência, se a minha maior preocupação, as pessoas vão chegar para mim e falar assim, Mauro, que tal visitar a Júlia? Vai lá visitar a Júlia, vai lá na casa da Júlia, visitar à noite, o sono. Eu vou falar assim, não posso. Por que eu não posso? Pelo mesmo motivo que quando me convidaram para visitar de dia, eu falei que eu não podia. Porque eu tenho que resolver aquele problema. Aquilo está me atormentando. E por estar me atormentando, eu continuo. Esse é o sonho comum. São as coisas que nós vivenciamos. Então a pessoa passou o dia vendo um jogo. Aí foi dormir. Dormir, sonhou com o jogo. O que sonhou com o jogo? O Nick sonhou com o Flamengo ganhando. Desejo, não sabe se desejo reprimido, que eu falei, perdeu, mas ele tinha um desejo. Mas sonhou por quê? Porque vivenciou aquilo durante o dia, aquilo era uma coisa importante, e ele durante a noite deu continuidade a isso. Eu vou chamar isso, agora eu vou começar a usar alguns conceitos, e peço licença aos psicólogos a deixar usar alguns conceitos. Eu tenho uma coisa que se chama consciente, que é o que me faz pensar, o que está na minha mente, o que me leva a concatenar as coisas. Eu vou chamar de uma camada um pouco mais profunda que o consciente, que eu vou tomar a liberdade de chamar de subconsciente. Essa camada está sempre interagindo com o consciente. Eu não vou entrar em Freud, não vou entrar em pré-consciente, até porque não sei. Mas vou dizer para vocês, imagine que existe uma camada um pouco mais profunda ao meu consciente, que interage com o meu consciente. Então, quando eu vou dormir, o meu consciente fica adormecido e o meu subconsciente emerge. E ele, ao emergir, ele me influencia o consciente. Esse é o princípio dos sonhos comuns. Sonhos comuns são coisas que eu tenho. Eu tenho um temor. Vamos falar desses sonhos. Tem um temor. Por que eu tenho temor? Tenho alguma coisa. Por que eu tenho temor? Mas o fato que eu tenho, a gente daqui a pouco vai estudar algumas alternativas. Eu tenho temor. Ora, se eu tenho temor, a hora que eu tiver um estado de sonho, esse temor está no meu subconsciente, está me pressionando. Isto vai emergir de alguma forma. Esse temor, por isso Freud, Interpretação dos Sonhos, o grande livro dele, um clássico, Freud se propõe a tentar explicar os sonhos. Ele é o cara lá do sacerdote. Ele é o cara que pega e tenta explicar. Como é que eu vou explicar? E aí ele tenta analisar os símbolos. Coisa muito difícil. Tarefa muito difícil. Com os conhecimentos que ele tinha. Observa? Freud é o pai da psicanálise. Ele criou a psicanálise. Antes dele não tinha nada. Ele criou.
Com os conhecimentos da época, com os conhecimentos que ele tinha, ele começou a criar suas interpretações. Ok. E aí fez um livro chamado Interpretação dos Sonhos. Maravilha. Tentando associar alguns sonhos, principalmente desejos reprimidos. Desejo reprimido que a pessoa tem. Onde está o desejo reprimido? No subconsciente. Aqui está o meu desejo reprimido. Ora, reprimido por quem? Pelo inconsciente. Porque eu não posso fazer isso. Porque isso não está certo. Mas eu tenho desejo de fazer isso. Onde é que está o desejo? Aqui. Na hora que eu começo um afrouxamento dos sonhos, obviamente, isso vai emergir. E ao emergir, Freud tem toda a razão. Desejos reprimidos virão nos sonhos comuns. Virão nos sonhos comuns. Essa é a primeira classificação. Agora vou fazer uma segunda pergunta, não freudiana. Todos os sonhos são desejos reprimidos? Então, observa que nós espíritas temos outras informações, uma outra gama de conhecimento que diz assim, epa, isso pode explicar uma parte, mas não vai conseguir explicar o todo. E essa é a nossa proposta, estudar o outro lado, que é o lado da visão espírita. Então, em que pese, né? Isso que eu falo, a interpretação do sonho de Freud, estude, porque é um livro interessante para todos nós. Porém, não cometam o equívoco de achar que todos os sonhos vão atender aquela regra. E nem o equívoco de achar que o livro não serve. Porque, obviamente, estamos falando de alguém que fez um trabalho sério, uma pesquisa muito grande. Bom, vamos chegar no segundo tipo de sonhos agora, que nós vamos chamar de sonhos reflexivos. Nós não, Martins Peralta classificou como sonhos reflexivos. Então vamos falar um pouquinho de sonhos reflexivos. O que são sonhos reflexivos? Eu tenho uma reflexão. Observa que ele não está mais associado àquele meu dia a dia. Aparentemente tem uma outra camada que está abaixo desse subconsciente. Esta outra camada, eu vou tomar a liberdade de chamar de inconsciente. Mais uma vez, também conversando em Europa bastante sobre isso, não vamos falar de arquétipos Jung, não é nosso objetivo e não sabemos. Então não é isso que nós vamos falar. Vamos só pensar o seguinte, existe uma outra camada nossa, um pouco mais profunda, que nós estamos batizando de inconsciente. Então esquece estamos batizando de inconsciente. Okay. Esta camada mais profunda está armazenada aonde? Somos espíritas. Onde está essa camada? Vidas passadas. Observa, agora vamos começar a penetrar no perispírito. Vamos começar a entrar mesmo. Sonhou. Pessoal, lembra que eu falei? O cérebro está lá no corpo. O espírito saiu. Saiu com o quê? Com o perispírito. O perispírito tem suas camadas também. Não sei se você vai ter tempo de falar isso, mas tem suas camadas também. De qualquer forma, existe uma camada que está mais profunda. Esta camada mais profunda da gente está associada às nossas vidas passadas. De alguma forma. Então, os sonhos reflexivos, vamos chamar de temporais, e eu vou colocar também, com Martins Peralta, dois tipos de sonhos reflexivos. Um de passado e outro de futuro, que vai complicar um pouco. Mas vamos pegar o sonho de passado. O que é um sonho de passado? Observa, não é mais o meu subconsciente, não são meus desejos reprimidos. Eu tive uma vivência. E essa vivência foi traumática. E se essa vivência foi traumática, e eu vou começar a sonhar, se eu tiver alguma relação, todo trauma vai emergir na minha mente. Nessa camada, eu sempre fico brincando, né, que é aquele dragão que a gente
trancou lá no calabouço, né? Aí você fala assim, eu vou fazer uma terapia de vidas passadas, eu quero ver. Solta o dragão. Pelo amor de Deus, deixa o dragão lá embaixo. Não mexa no dragão. Faça o que fizer, não mexa no dragão. Deixa ele ali. Eu estou bem, ele está ali embaixo. Deixa ele ali embaixo no calabouço. Então essa é a grande dificuldade. Mas o dragão, apesar de estar quietinho ali no calabouço, ele está lá. De vez em quando você abre um pedacinho, sai aquela labareda de fogo, assim, pá, fecha esse negócio daqui, tem alguém aqui. Esse é o nosso dragão do inconsciente, que emerge. E ao emergir, nós temos a principal, porque esse é o problema de sonho, você não vai fazendo isso passo a passo, você vai para o teu ponto nevrálgico. O teu ponto nevrálgico é aquilo que está te incomodando, e aquilo que está te incomodando vai emergir. Então ele vai emergir e você vai ter um sonho. E esse sonho é um sonho reflexivo de passado. E aí você vai ter um terror, vai acordar apavorado, vai ter um pesadelo, ou não. Ou vai vivenciar, vai acordar com enorme prazer, tendo vivenciado alguma coisa que no fundo, é uma reflexão do teu passado. Você chegou num estágio que você acessou o inconsciente e o inconsciente emergiu do passado. A questão do futuro, essa é melhor deixar para o Álvaro, porque essa é mais difícil. O Álvaro vai explicar para você. À tarde, fica tranquilo. O Álvaro vai explicar para você. Todo mundo é testemunha. Vai ter volta. O futuro é uma coisa muito complexa, né? Para explicar, mas os espíritos diz que é possível, não é algo comum, mas é possível Deus permitir com que você veja o futuro. A questão da complexidade é que nós estamos presos no espaço-tempo, então nós temos dificuldade de imaginar o que isso seja na prática. A mesma coisa quando a gente era pequeno, alguém falou para a gente do infinito, disse que o universo era infinito. Eu passei 3 noites sem dormir, pensando que era infinito, qual era o raio do infinito, quer dizer, não conseguia chegar e depois desistiu. Eu já entendi que não dá para entender o que é o infinito e acabou para mim essa questão do infinito. Né? É a mesma questão do tempo. Se nós fizermos o exercício, nós vamos chegar à mesma conclusão. Nós não temos capacidade de entender o que seja se movimentar no tempo. Né? Como se toda a vida fosse no presente. Então, imagine, e aí os espíritos nos ajudam nisso, imagine que você está no alto da montanha, que é a interpretação mais fácil do futuro. E estando no alto da montanha, você vê a pessoa que está caminhando e vê os perigos que estão rondando. Então, portanto, você do alto da montanha, você consegue visualizar o que é o futuro para ela, que ela ainda não sabe. Mas você que está no alto da montanha, você sabe. E o sonho reflexivo de futuro seria isso. É quando você se transporta para o alto da montanha, e ao se transportar para o alto da montanha, você vê alguma coisa, e essa alguma coisa é algo que ainda irá acontecer, e aí o mais complexo de tudo, baseado nas suas escolhas. Ou seja, não é uma hipótese. Na verdade, é como se você tivesse pego um túnel do tempo e você viu. A outra coisa para a gente ter cuidado com essas interpretações, né, nós encarnamos. Ao encarnarmos, nós pedimos algumas coisas. E essas algumas coisas nós esquecemos, graças a Deus. Não pensou, eu pedi para que o trem passasse por cima de mim. Agora, como é que eu vou viver com essa sensação de que o trem vai passar por cima de mim? Eu olho um trem e já saio correndo do trem, porque o trem... Onde é que isso vai emergir? Nos sonhos. Nos sonhos isso vai emergir. Por quê? Porque eu sei que na minha programação encarnatória tem alguma coisa que ainda não chegou, mas vai chegar. Isso vai emergir. Esse é o sonho reflexivo. Observa que eu estou falando de um processo anímico. Observa, cadê o outro interagindo? Não tem outro. Sou só eu. Sou só eu mergulhando no passado. Ou sou só eu analisando o meu dia a dia. Ou sou só eu mergulhando no meu passado. Ou mesmo mergulhando no futuro. Projeto futuro.
Então, esses seriam os sonhos. Parece simples, né? Assim, mas daqui a pouco fica complicado. Agora vamos ao terceiro, né? Mais simples de todos, que são os sonhos espirituais. Aqui entram as minhas interações, as minhas vivências. Aí eu saio do corpo, não preciso do corpo, sou espírito, deixei lá o corpo, estou preso lá com o meu cordão umbilical, né, com o meu cordão de prata, né, meu cordão fluídico, estou com essa ligação fluídica com o meu corpo e vou ter a minha vivência. E nessa minha vivência eu vou encontrar com pessoas. Lembra que eu falei para você está preocupado, agora imagina que você está preocupado com uma pessoa. Estou muito preocupado com aquela pessoa, essa pessoa, será que essa pessoa está? Essa pessoa, eu passei o dia preocupado com essa pessoa. Agora eu vou dormir. Para onde que eu vou? Esse é o exemplo bom. Agora eu passei o dia falando mal de uma pessoa. Passei o dia xingando aquela pessoa. Agora eu vou dormir. É para lá que eu vou. E mais, ele já veio. Eu não preciso dele. Porque antes de eu ir, ele já veio. Ele já está aqui do meu lado, assim, só me esperando. Interessantíssimo desse, né? A pessoa falou o dia inteiro de alguém. E esse alguém ficou do lado dele esperando ele dormir. E aí, quando a pessoa dormiu, teve um pesadelo. Por quê? Porque sonhou com aquela pessoa que tinha falado mal. E aí ele ficava naquela angústia e voltava para o corpo, porque a fuga do pesadelo é voltar para o corpo. Voltar para o consciente. A fuga de algo que está abaixo, na camada abaixo, é eu voltar para o meu consciente. Eu quero voltar. Mas o corpo está lá paradão e não acorda. E eu empurrando lá o corpo. Acorda, corpo. Acorda que eu preciso fugir do pesadelo. Porque o fulano, o espírito do fulano está me perseguindo. Está me perseguindo. Aí estava lá o espírito para tentar explicar para ele que não era verdade o que ele falou. Dava só para explicar que não era verdade. Mas ele sonhava, tinha um pesadelo. E a André Luiz ajuda-o, acordando-o. André Luiz ajuda a terminar o pesadelo acordando, fazendo com que ele retorne ao corpo e ao acordar, ufa, era só um sonho. Que bom que era só um sonho. Pesadelo, eu sonhei com fulano atrás de mim, fulano, e era, na verdade, um sonho espiritual. Nos matriculamos em curso na espiritualidade. Lembra, Luiz, a pessoa vai lá pegar, vamos lá fazer um curso. Eu adoro estudar aqui no de Olinda Amorim. Então tá. Aí tem um curso lá na espiritualidade, você chega assim, eu vou. Porque é diferente de eu não fazer nada o dia inteiro e achar que à noite, agora que eu vou trabalhar. Essa é uma outra ilusão interessante, guarda as pessoas. Você não faz nada o dia inteiro. Não quero. Não, vai lá, não. Vai estudar, não quero, não, mas não se preocupe que à noite eu vou estudar. À noite eu vou lá, à noite eu vou fazer tudo, à noite eu vou estudar. É óbvio que isso não vai acontecer. Então, evidentemente, a vivência espiritual é uma vivência do espírito e quando eu retornar para o corpo, eu vou, talvez, guardar alguns fragmentos. Algumas pessoas, como todas as mediunidades, algumas pessoas têm a capacidade de uma retenção maior do que outras. Então, ela tem essa retenção. E outras não. E aí vão esquecer, outras vão guardar só alguns fragmentos sem sentido. E muitas vezes, durante o dia, lhe dá uma sensação de déjà vu. É uma outra coisa interessante. Você teve alguma coisa no sonho que você não sabe o que é. Mas você, durante o dia, você está andando e bate em alguma coisa assim. Tem alguma coisa aqui. Tinha alguma coisa. Essa pessoa usava. Eu não encontrei essa, não falou comigo hoje. Aquela sensação de déjà vu é a sensação do sonho que você vivenciou e que agora chegou o estopim de alguma coisa que te prepararam. Fica atento que hoje nós vamos te encaminhar uma pessoa para você conversar. Aí vem a conversa fraterna. Aí bate a pessoa, aí você olha para ela assim, sabe? Eu acho que eu te conheço em algum lugar. Não, eu pisei em Teresópolis. Não, mas é gozado, eu te conheço. Observa, esse é o processo dos sonhos. Houve alguma coisa, você não teve
registro dessa alguma coisa, mas quando chegou o estopim, desencadeou aquilo que você precisava saber, que precisava falar. E aí você vai falar. As palavras fluem e, na verdade, as palavras são palavras que você está recordando. Essa é uma vivência espiritual. Bom, falamos dos símbolos, né? Disse até para vocês, quando a gente não entra no símbolo, esse livro Mecanismo até dos Sonhos, ele classifica ali vários símbolos assim, de Freud, né? E aí vamos entrar agora na nossa difícil missão. Bom, esses 3 sonhos estão claros para vocês? Dúvidas? Que agora nós vamos entrar nas dificuldades. Dúvidas? Sim, Regina. Sonhou com lasanha? Mas eu podia sonhar, porque passei o mês inteiro recebendo propaganda no WhatsApp. Esse é o bombardeio do consciente que ficou no subconsciente, que eu tenho que ir lá. Mas eu morava no Rio, aí acontecia que eu saía, ia lá na vacina e via o pessoal do tráfico de drogas torturando a pessoa, até matando a pessoa. Aí eu acordava, Boni, vai lá e compra o jornal, aquele jornal que fala sobre os crimes, de Maranhão. Ele ia, o crime, eu até contava para ele. Ele falou, mamãe, morreu o homem que você sonhou, está aqui no jornal. Isso foi acontecendo assim, eu comecei a ficar muito aflita, eu era protestante, não sabia que meu espírito saísse. Aí o Rony falou com alguém espírita e eles falaram, diz a sua mãe para ela rezar o Pai Nosso antes de dormir, toda noite. Aí nunca mais eu sonhei com o pessoal da Bom, vamos aproveitar o exemplo da Regina para a gente dar uma aprofundada na teoria, para a gente poder parar com a nossa lasanha. Vamos pegar o exemplo que ela trouxe ali para a gente. Bom, primeiro ela falou assim, a minha religião não acreditava nessas vivências espirituais. Portanto, eu, consciente, nego essa realidade. Tá? Não estou fazendo, pelo amor de Deus, não é nenhum juízo de valor, eu só estou tentando entrar na lógica mental. Então, quando isso acontece, né, pegar ali Lutero, espírito de escola, então, assim, só para a gente não ter dúvida do que ele está falando. Lutero, espírito de escola, ele pelas Tom, responsáveis por tradução lá do Evangelho para o alemão, quer dizer, saiu daquela coisa do latim para poder fazer as pessoas retomarem o conceito, né, bíblico, o conceito evangélico, espírito de escola. Jesus apareceu para Lutero. O que Lutero fez? Jogou o negócio em cima de Jesus. Imagina o Cristo. Apareceu para Lutero. Pegou café na mão, café nele. Por quê? Porque ele não pode aparecer. Isso não é entendido. Observa o processo do consciente nosso, assim. Sério, estou falando de espírito de escola, estou falando de nós outros, não. Estou falando de espírito de escola. Mas dentro do consciente, dentro dos arquétipos, dentro daquilo que a pessoa construiu na sua vida, essa hipótese não existe. Essa hipótese não existe. E como a hipótese não existe, ele vai reagir como se fosse uma tentação do demônio. Porque o demônio, no seu arquétipo, o demônio existe. Essa construção que a gente está tentando pegar para poder entender os sonhos. Porque parte dessa construção vai emergir nos nossos sonhos. Então foi uma coisa que ela falou, né? A outra coisa que ela falou, ela teve uma vivência. Ok. Essa vivência dela seria uma vivência comum? Se ela morasse no Rio de Janeiro, no Morro Dona Marta, observa. Aliás, André, estamos conversando ontem? Sim. Estamos conversando ontem. Falando assim, agora eu consigo dormir.
Por quê? Porque, né, observa, olha a frase da André Mano. Agora eu consigo dormir. Dormir. Sono. Dormir, não esquece, dormir é sono. O que está por trás disso? O consciente, dentro de um cenário, que é um cenário do dia a dia que eu não consigo lidar direito. É muito difícil para todos nós. Então poderia sim ser um sonho comum se ela tivesse submetida àquele processo. Aí fala assim, não era um sonho comum, é um sonho reflexivo. Pode ser alguma coisa de passado que ela tenha vivenciado? Talvez até possa. Eu conheci um engenheiro, um colega trabalhador, ele tinha uma característica muito interessante, eu esqueci a palavra, sempre que chovia, olha que sonho, não é um sonho, era uma reação, mas sempre que chovia, ele saía nas ruas, porque ele achava que tinha alguém soterrado e que ele poderia ajudar. Ele não conseguia dormir, o sono dele não vinha, não é reduto, o sono não vinha, ele não conseguia relaxar, e lá para as tantas ele desistia de dormir, pegava o seu carro e saía nas ruas, achando que tem alguém soterrado. Alguém, a chuva derrubou sobre alguém, e eu tenho a necessidade. Vamos analisar esse sonho. Como vocês classificariam isso? Ele já foi soterrado. Observa. Ele foi soterrado. Ou provocou alguém soterrado, outras pessoas. Mas existe uma vivência, tem uma fobia, existe uma angústia enorme que está aqui. Observa, não está aqui, não viu? Nem sabe a extensão daquela chuva, não sabe o que vai provocar, não tem informações. Existe alguma coisa do passado que faz com que ele reflita nisso. Então, cuidado. Então, mesmo a questão que a Regina colocou, apesar de parecer uma vivência de futuro, pode ser uma vivência de passado. Alguma coisa naquele momento foi o estopim para desencadear o processo do passado, como esse meu amigo tem. Processo do passado que ele reconhece e diz assim, meu Deus, eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Os grandes processos, fóbicos, que a gente, só não estou querendo fugir aqui dos sonhos, já temos tempo, mas assim, os grandes processos, eles têm um trauma de vivências, e vivências de passado que foram difíceis para a gente. Aí ele fala assim, Mauro, como é que eu sei se isso foi ou não foi no passado? Aí eu pergunto a vocês, por que eu saberia se esse sonho é do passado ou não é do passado? No caso da Regina, pode ser um sonho de futuro, pode ser uma apreensão que ela tem, uma revelação, uma mediunidade dela, um fenômeno de dupla vista, que pode a ter colocado numa condição de maior sensibilidade e perceber, se Deus o permitir, alguma vivência. E aí você saiu dessa vivência procurando as evidências de que essa vivência aconteceu. Não necessariamente as evidências que você achou são as evidências daquilo que você viu. Primeira coisa, eu estou procurando as evidências. Achei uma, assim, então, não necessariamente. Mas, de qualquer forma, possivelmente sim. Eu tive essa percepção, isso é um fenômeno, tive essa percepção. E na hora que eu fui fazer essa percepção, que eu fui confrontar com a realidade, eu vi que aquilo efetivamente tinha acontecido. Ótimo. Então, aparentemente, um sonho reflexivo de futuro. Mas, como eu falei para vocês, não necessariamente. Como é que eu posso ter uma certeza de que um sonho é do passado? Como é que eu tenho certeza que o sonho é do passado? Eu agora estou até ficando assustada. Será que foi eu? Já matou, pode ficar tranquilo. Você já matou em outra vida. Agora não mais. Brincadeira. Como é que eu tenho certeza de quando é uma coisa de passado?
Recorrência. Recorrência de sonho é uma coisa interessante. Vamos falar aqui de recorrência. Como é que eu tenho certeza? Só para a gente não entrar na recorrência. Vou falar agora da recorrência. Até a gente terminar aqui e parar com isso. Como é que eu tenho certeza que é um sonho de passado, gente? Estou andando, sonhei com uma pessoa. Tenho certeza que foi uma vida passada. Como é que eu vou ter certeza disso? A pessoa está morta. É isso, né? Está vestido como? Vestido como? Mas a gente consegue lembrar. Se é uma época, as pessoas estão reproduzidas de acordo com aquela época. Aí eu olho para a pessoa e eu tenho certeza que é o fulano, mas o semblante dele está diferente. Mas É outra pessoa. Mas é fulano. Eu tenho certeza que é fulano. O que eu olho para ele e falo assim? Ah, essa é uma vivência passada. Essa é uma vivência passada. Essa eu vi, eu tenho certeza que é aquela pessoa, mas aquela pessoa não tem esse corpo que eu vejo hoje. Mas eu tenho certeza que é. Isso é uma vivência passada. Ah, eu vi as pessoas estão vestidas como? A primeira pergunta que eu faço, a pessoa tem um sonho, eu falo assim, e estava vestido como? Sei lá, nossa, é um detalhe. Mas é um detalhe, é a única chance que você tem de conseguir identificar estão os detalhes. Então, finalizando a recorrência, né? Que é a recorrência, o sonho que volta sempre. Eu vou, durmo, aí o sono volta. Eu vou, durmo, o sono volta. Por quê? Por quê? Para a gente encerrar. Porque comer a lasanha. Por quê? Ótimo. Então, observe. Primeira questão que ela falou ali. Pode ser uma coisa que está no meu subconsciente, uma questão aberta, não resolvida. E eu tenho necessidade de resolver e aquilo volta na minha mente. Ok. Então, observa que o sonho recorrente pode ser um sonho comum, que eu não resolvo aquele problema, o problema volta na minha mente. Volta e vai voltar quantas vezes até eu conseguir achar uma solução para aquele problema. Ok. O que mais? Pode ser alguma coisa não resolvida do passado. Do passado. E ele volta na minha mente. E volta, e é um pesadelo, e vai me martirizando. Por quê? Porque aquela questão não ficou resolvida. Eu tenho uma sensação de culpa naquele processo que eu preciso resolver. E como eu tenho aquela sensação, aquilo no meu inconsciente emerge e me martiriza o tempo todo. Aquilo volta. Pode ser um sonho espiritual recorrente? Como? Pode ser por uma obsessão. Uma obsessão. Processos obsessivos são sonhos recorrentes. Eu durmo, está lá a pessoa. Dormi na noite seguinte. É o mesmo sonho. Estou te esperando. Hoje o pessoal vai ter que querer dormir. Não vou dormir, não. Amigos, essa é a nossa dificuldade. A dificuldade, o entendimento. Observe quando eu parei e falei para vocês assim, vocês entenderam os 3 tiros? Aí vocês falam assim, eu entendi. Quando eu entro agora nos exemplos práticos e pergunto para vocês, agora me classifica. E aí vocês começam a ter as dificuldades que eu tenho. Como é que eu classifico? Porque pode ser isso, pode ser aquilo, ou pode ser aquilo outro. E esta é a nossa dificuldade. Porém, Inclusive com lembranças fragmentadas. Né? Lembranças fragmentadas. As pessoas nos contam fragmentados. Então, se classificar já é difícil. Com lembranças fragmentadas. Mas pode ser isso, é mais difícil ainda. e ainda vou acrescentar o que ela falou, filtradas. Além de fragmentadas, filtradas pela gente. E eu vou acrescentando você que acertou. Descarregado de emoção. Que mexe tudo. Oi? Então a gente está aqui.
A premonição, né, quer dizer, é a faculdade que eu tenho de viajar no tempo e ter alguma vivência espiritual. Observe que nos exemplos que o Álvaro trouxe, algumas são revelações. Por isso que o Álvaro fez aqui, dizer, ó, cuidado, o que é visão, do que é sonho. Uma coisa é revelação. Eu vi alguém chegou para mim e me disse, Mauro, isso, aquilo, aquilo outro. Isso é um sonho espiritual. A outra é um sonho premonitório, onde eu olho o futuro e chego à conclusão, não sobrará pedra sobre pedra nesse templo de Jerusalém. Vou fazer uma pergunta, Mauro. Guarda no fragmento. Eu te juro, eu tenho um sonho que eu tive há 10 anos e ele está aqui. Então guarda de tarde, pelo amor de Deus. Vamos pegar esse sonho. Ele não vai esquecer agora. Se está 10 anos ali, ele não vai esquecer da informação. Guarda isso aí. Não, é só para saber se é reflexivo, futuro, se é espiritual. O dia que a minha mãe teve um AVC, que ela não sabia, ela estava morando aqui em Petrópolis, foi agosto do ano passado, ela não está sabendo que eu estou correndo com a minha mãe para o hospital, não sei o que lá. E eu até preocupada em contar para ela. Quando eu conto, ela estava na academia, ela falou assim, mãe, eu sonhei com meu avô dizendo para mim assim, fica calma que vai dar tudo certo. Eu achei que ele estava falando para mim por causa do meu problema de saúde. E na verdade, era para ela receber a notícia que a minha mãe tinha tido AVC. Isso é um sonho espiritual? Vamos ver na parte da tarde. Já tem 2 deveres de casa para o alvo. 2 deveres de casa para o alvo. Vamos ver na parte da tarde. Vai entrar na mesma questão. Eu quero um bota dobrado de lasanha. Vou trabalhar muito à tarde. Vamos ver. A parte da tarde, então, a gente começa com os sonhos. Vamos tentar pegar, eu sei que é impossível a gente ver todos os sonhos. O que a gente vai tentar pegar é alguns tipos de sonho para a gente ver se a gente começa a perceber como é que a gente enquadraria esse tipo de sonho para nos poder ajudar. Então, o sonho de um ajuda o sonho do outro. Então, e obviamente, não dá para a gente analisar 100 sonhos diferentes. Então, essa é a ideia. Nós vamos parar para 1 hora de lasanha. Então, meio-dia e 5. 1h05, então, a gente retorna. Ok? Aí vai.